porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, Senhor, e que teu Santo Espírito, ó Pai, use o teu servo, abra os corações daqueles que estão ouvindo a tua mensagem, Senhor. Nós pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa carta é uma carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos no fim dela. Uma das principais coisas que Paulo exortou a Timóteo foi a lutar, a ensinar a igreja contra falsos mestres. Falsos mestres estavam ensinando outro tipo de evangelho, outra coisa a não ser o verdadeiro evangelho. Estavam ensinando que você precisava fazer algo mais para a sua salvação, além de crer somente no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está admoestando, advertindo a Timóteo a tomar cuidado com esses falsos mestres, que eles estavam inseridos na igreja. E esse era um dos principais motivos. E aí ele deu outras exortações a Timóteo. E na última semana nós vimos a exortação aos ricos, a exortação do amor ao dinheiro. E hoje ele já começa com uma contrapartida a isso, né? Ele fala algo que contrasta com o que nós vimos na semana passada, né? Você fugir do amor ao dinheiro, fugir da ganância, para você fugir daquela cobiça. E a Bíblia está nos falando, falou sobre ensino de mulheres, falou sobre muitas coisas, exortando a igreja como ela deve proceder, os líderes de uma igreja, quais são os pré-requisitos para serem líderes de uma igreja. Esposo de uma só mulher, não dado ao vinho, isso é, não se embriagar. Então, tem várias qualidades. Saber ensinar é uma das qualidades. Então, irmãos, e agora nós estamos finalizando e Timóteo dá algumas instruções para... Paulo dá algumas instruções para Timóteo, que serve para todos nós também. Então, tem muitas coisas que nós podemos aproveitar como igreja do nosso Senhor. E ao ler essas palavras, eu espero que nós possamos identificar o que ele está falando para nós. Nós vamos a 4 passos que eu separei aqui. E o primeiro deles é: mas tu, Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas más. Uma outra tradução diz assim: mas tu, Timóteo, és um homem de Deus, portanto, fuja de todas essas coisas más. Primeira coisa que nós devemos fazer é fugir. Isso é em contraste àquele amor obcecado ao dinheiro, à riqueza. Fuja dessas coisas, é isso que ele está nos exortando aqui. Fuja do amor ao dinheiro, ao materialismo, que tende a dominar a nossa vida nos dias de hoje, no consumismo que nós estamos vivendo, irmãos. Todos nós temos coisas que parecem mais poderosas do que nós podemos lutar. Pode ser uma promoção, os adolescentes aí, pode ser um videogame novo, pode ser um novo celular, e nós lutamos com aquilo. Às vezes a família não tem condições de comprar aquilo, mas se desdobram para preencher com algo material que um outro substituiria e faria tudo que aquele faz.
Somos bombardeados todos os dias com lugares, mensagens, chamando nós a adquirirmos bens materiais, coisas materiais. E ainda mais agora com o algoritmo da internet, se você não souber mexer muito bem, você fala, de repente você está navegando e aparece aquilo que você está falando. Eu gostaria disso, eu gostaria de comprar tal coisa, eu gostaria de viajar para tal lugar. E se você pesquisar definitivamente no Google, eu gostaria de meias, aí de repente vai começar a pipocar meia em todo tipo de pesquisa que você tiver. E em todos os lugares que você navegar na internet vai aparecer janelinhas, pop-ups com meias. É assim que está funcionando o algoritmo da internet, né? E você sempre será bombardeado, né? E sempre haverá alguma coisa que a gente está precisando, um eletrodoméstico, precisava trocar o meu já está velhinho, precisava comprar isso, precisava comprar aquilo, olha ali, né? Tem o ômega 3 lá, daquela senhora que vende lá, que vai rejuvenescer você 10 anos, sempre vai ter uma pílula que vai rejuvenescer 10 anos, você sempre está procurando a fonte da juventude, sempre está procurando algo que vai fazer você ficar mais novo, sempre vai ter algo nos chamando a atenção na internet. Toma cuidado, viu? Tem senhoras, vovós que estão se vestindo como adolescentes, né? A gente tem que tomar cuidado também. A gente acha que a gente vai estar mais jovem, mas fica até ridículo a roupa com que estamos nos vestindo. Um bom exemplo disso, que Paulo está dizendo, é o caso de José no Egito. José tinha, no livro de Gênesis, né, ele tinha senso suficiente para fugir quando ele foi atacado pela mulher de Potifar. E aqui Paulo está falando, foge dessas coisas. Um exemplo é esse. Quando a mulher de Potifar tentou alguma coisa com José, José fez o quê? Ele fugiu, ele correu. Ele saiu correndo, ele fugiu, literalmente, tá? Ele correu disso para não... Nós temos um inimigo que está lutando contra nós, contra as nossas famílias, tentando nos derrubar, tentando nos afastar de Deus, destruir as nossas famílias. E se a gente não fugir, se a gente se permitir algumas coisas, nós vamos o quê? Nós corremos o risco de cair. Por quê? Porque ele sempre atacará o nosso ponto mais fraco. Ele sempre vai nos tentar naquilo que nós somos mais fracos. Ou talvez vai tentar na onde nós achamos que nós somos mais fortes. Porque onde nós achamos que nós somos mais fortes é onde nós baixamos a nossa guarda. E o inimigo está pronto, como um leão, para nos devorar. Eu não sou especialista, não, para como fugir dessas coisas, mas parece que algumas coisas simples, habituais do dia a dia que nós podemos fazer, umas eu já mencionei na semana passada, vou repetir algumas aqui. Navegue menos pela internet, sei que seja muito necessário, você trabalhe com isso, né? Assista menos televisão, ou não assista televisão, você não vai perder nada. Pare de sair com pessoas que têm influência negativa sobre sua vida. Hoje essas pessoas seriam chamadas de pessoas tóxicas, né? Está na moda, né? Concentre-se em apreciar o que você tem e ser grato com aquilo que Deus te deu. Eu poderia falar para você também, não saia, deixe o seu cartão de crédito em casa. Mas hoje a gente usa até o celular para pagar a conta, né? Então não vai fazer muita diferença se você deixar o cartão de crédito. Você precisa ter o autocontrole, né? Adquira o hábito, né, de perguntar, por que eu quero isso daqui? Para que eu preciso disso daqui? De onde que surgiu essa ideia? Pergunte para si mesmo. Porque é fácil, gente. Tem promoção que não acaba muito, nunca, e nós vamos sempre querendo comprar algo que nós não precisamos comprar para usar talvez um dia. Não basta fugir, nós temos que correr. Correr para algum lugar, saber para onde nós estamos fugindo. No Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio. Então, se eu for fugir, eu vou fugir para Deus, que Ele é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu lembro, e talvez alguns de vocês, a maioria, eu acredito que assistiu Forrest Gump, né? O Forrest ficou magoado porque o amor da sua vida fugiu, foi embora, e de repente ele começa a correr. E ele começa a correr, continuou correndo. E todos pensavam que ele estava correndo para algum lugar. E na verdade, e começaram a seguir ele. Na verdade, ele não estava correndo para lugar nenhum. Ele não tinha um lugar, tanto que chegou num momento
que ele parou de correr e regressou para sua casa. Há muitas pessoas vivendo dessa maneira, correndo as suas vidas, mas não sabe para onde estão correndo. Tá? É como entrar num táxi. Hoje a gente mal usa táxi, né? Uber, né? Mas existe os táxis ainda. Então, esse é o melhor exemplo. Você entra no táxi e fala assim, acelera, acelera. Aí o motorista pergunta para você, para onde você vai? Não, não importa, importa que eu chegue lá o mais rápido possível. Você não sabe para onde você está correndo, atrás do que você está correndo. Correr rápido mesmo quando estamos fugindo de coisas ruins não é objetivo. É importante saber para onde estamos correndo. Isso nos leva ao segundo conselho que Paulo deu a Timóteo. Antes, fuja dessas coisas. Antes, segue, ele fala. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Isso é, segue, é perseguir. Então, o segundo ponto nosso é perseguir. A palavra perseguir é uma palavra usada para um animal que está perseguindo a sua presa. Isso é, corra atrás como um animal persegue uma presa. Em outras palavras, devemos caçar e ser incansáveis nessa busca das qualidades que levam a uma vida satisfeita. O que nós devemos perseguir? Ele falou aqui, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Primeiro, a justiça. Essa justiça não é aquela que nos faz justos perante Deus, né? Isso é um dom de Cristo. Essa justiça aqui é viva corretamente, de modo justo. É uma vida íntegra, onde nós somos consistentes, onde nós fazemos o que é certo, o que é bom. Falamos a verdade com compaixão, agimos com compaixão. Tentamos fazer o melhor em todas as coisas que nós fazemos. Precisamos ler a palavra de Deus, colocá-la em prática. Não simplesmente ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Tá? Simplesmente porque Deus sabe a melhor maneira que nós devemos viver. Depois nós devemos também buscar a piedade. Nós vimos, depois os irmãos podem ver no capítulo 3, versículo 16, Paulo dá uma descrição do que ele diz o que é piedade aqui. Ele fala como uma canção a Jesus Cristo. Piedade, uma vida piedosa que ele está falando. Isso é, viver de uma maneira que honre a Deus. Eu lembrei de outro filme também quando eu estava estudando, um livro, mais um filme um pouco mais antigo que o Forrest, chama Mudança de Hábito. Eu acho que todos lembram da Mudança de Hábito, onde a irmã Mary Clarence, né, regia um coral de jovens, e de repente o coral se destacou a ponto que foi participar, e na primeira fila estava quem sentado? Simplesmente o Papa da igreja. E aí aquele coral cantou maravilhosamente naquele grande teatro, e aí todo mundo levantou e aplaudiu. E aí todos do coral simplesmente voltaram-se os olhos para aquele senhor sentado, que era o Papa, esperando a manifestação dele. Isso é, cantaram para uma pessoa, na verdade. Cantaram para uma pessoa. Nós devemos o quê? Viver a nossa vida, não pensando em quem vai nos elogiar. Né? Nós não temos que nos preocupar com isso. Devemos nos esforçar cada vez mais para viver o quê? Uma vida que agrade a Deus. Deus, essa pessoa que nós devemos agradar com as nossas vidas. Deus sabe o nosso íntimo, Deus sabe as lutas que nós lutamos, Deus conhece verdadeiramente os meus pecados, Deus conhece como eu sou verdadeiramente, Deus me conhece no mais íntimo, Deus nos conhece, e é Ele que nós devemos tentar agradar. Devemos buscar a fé também, irmãos. A fé é um termo que está tão usado, né, com tanta frequência que às vezes a definição de fé fica esvaziada. Então, um bom sinônimo para fé é o quê? É confiança. Confiança em Deus. Quando nós buscamos a fé, estamos buscando o quê? Uma confiança constante no Senhor. Tá? Manter a fé não é ter uma atitude mental positiva. Talvez você vá em algum lugar aqui, alguma igreja, eles vão falar, pense positivo, que tudo vai dar certo. Não é isso, não é fé. Isso aí é outra coisa, chama autoajuda. Você pode aprender fora da igreja isso daí. Fé é aquela confiança no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. É confiar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele está no controle.
Isso é fé. Nós devemos ter essa confiança, apegar-se também. E não é porque eu acho que eu acreditei, estou salvo em Cristo, eu não preciso fazer mais nada e nada de ruim vai me acontecer. Não, isso aí outras igrejas têm pregado, falsos mestres têm falado que sua vida não vai ter mais doença, que você vai ser próspero. Não, não é verdade, meus irmãos, não necessariamente. Deus há de te abençoar, sim, mas você vai enfrentar dificuldades. O próprio Cristo nos diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas você vai passar por aflições. E eu não sei que tipo de aflições que Jesus está falando aqui. Mas ele não está falando que sua vida vai ser a mil maravilhas só porque você agora tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Em seguida, ele diz que nós devemos buscar perseverança, constância, né? A pessoa que persevera continua. A pessoa que aprende, por exemplo, tocar um instrumento, né? Nós temos aqui escola de música, nós temos a orquestra, e eu tenho acompanhado aqui os passos da minha esposa aprender o violino, né? E eu fico no pé dela. Eu falei, já que você propôs a aprender, eu falei, você tem que ensaiar. Eu não tenho ouvido você ensaiar. No começo eu falava para ela, e hoje ela ensaia mais. Então, a perseverança vai levando o quê? A pessoa a conquistar a proficiência, a ficar bom. Isso requer uma repetição, uma atitude de perseverança. Então, o músico vai ser bom quando ele dedicar-se horas, ensaiando, dedicando, aprendendo. Então, vocês que são mais jovens, os adolescentes que estão aprendendo o instrumento, que vocês não precisam cuidar da casa, dediquem-se às horas que vocês podem à música, tá? Vocês podem dedicar essas horas à música. Então, faça isso, irmãos. Faça isso, queridas crianças e adolescentes, tá? Então, nós também entendemos o quê? A perseguir o nosso cristianismo esporadicamente também. Uma coisa, se nós quisermos crescer nessa fé que Timóteo veio falando ao longo da sua carta, que Paulo veio falando ao longo dessa carta para Timóteo, nós devemos o quê? Ser disciplinados e determinados, estudar a palavra de Deus. Se você buscar o Senhor só quando você estiver em apuros, você nunca vai ter profundidade, nunca vai ter um relacionamento profundo com Deus. Porque você só busca Ele quando as coisas estão ruins. E nós devemos buscar a Deus a todo tempo. Nós cantamos aqui, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Será que você vai louvar a Deus mesmo, não importa a circunstância? Ou quando vem a doença, ou quando falta dinheiro, você vai estar louvando a Deus? Nós cantamos hoje isso aqui, gente. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que isso é verdade na sua vida? Você vai louvar a Deus mesmo, não importa as circunstâncias? Deveria ser, tá? Se não é, deveria ser. Deveria ser. Mansidão. A última coisa na lista de traços é: mansidão também pode ser traduzido como bondade, gentileza. Devemos ser diligentes, focados, mas devemos fazer isso com o Espírito de Cristo. Isso é, com bondade, com gentileza, com amor, com acessibilidade, né? A pessoa gentil possui humildade, o quê? Que impede de atrapalhar a obra de Cristo, né? No trato com os outros, é isso. Porque muitas vezes nosso comportamento nos afasta. A gente fala uma coisa e não vive aquilo que nós falamos. Parece uma lista de compras, né? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Lembre-se do que Paulo disse. Devemos o quê? Perseguir essas coisas. Segue essas coisas. Então, para eu perseguir, eu preciso de foco. Isso é, busque a sua santidade. A santidade nós chamamos de sinergismo. É a obra do Espírito Santo e as minhas atitudes, reconhecendo o que Deus fez por mim na cruz. Então eu tenho uma participação, eu devo perseguir, eu devo ser focado nisso, tá? Se realmente queremos encontrar contentamento, alegria na vida, então temos que trabalhar para construir esses traços de caráter na nossa vida. Isso não pode ser hobby, de vez em quando eu faço. Tem que ser algo que estamos trabalhando o tempo todo em tudo que nós fazemos. Mas o apóstolo não para por aí também, irmãos. Versículo 12, ele diz assim: combate o bom combate da fé,
toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combater, então, seria o terceiro ponto, engajar-se. Parece estranho passar da gentileza, da mansidão para o combate, né? No entanto, esse é um lembrete, que é uma batalha que você não está só. Essa batalha não é sua. Essa batalha já foi vencida, né? Já foi vencida por Cristo. Nós lutamos contra um inimigo formidável que está atazanando as nossas vidas. Não só estamos lutando contra o diabo, Paulo nos lembrou também que devemos o quê? Combater os falsos mestres. A palavra grega aqui para combater é um termo tanto do atletismo, né, para origem, né, que dá a origem do verbo agonizar, de agonia. Imagina um atleta de uma maratona que está no fim dela, ele chega praticamente, ele conclui aquela obra lá, aquela tarefa, aquela corrida agonizante, isso é, vai ser com muito esforço. Esse combate vai exigir de nós muito esforço, muito trabalho também. Tá? Combate o bom combate da fé. É isso que ele está falando. E se aplica tanto a atletas quanto a soldados, esse verbo do combate, do agonizar. Tá? Algumas pessoas pensam que seguir a Cristo é algo passivo somente, né? Por exemplo, o monergismo, né, que nós chamamos é o quê? A ação de Deus que transforma o nosso coração e nós passamos a crer nele, que está lá em Efésios 2, 8 a 10, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então, o monergismo é a ação de Deus em transformar o nosso coração, para quê? Para crer nele, para termos fé nele. Isso é Deus que faz no nosso coração. E depois nós temos o quê? Nós temos o sinergismo, que é uma ação que nós não somos passivos, mas somos ativos, que é a busca da santidade. E nessa busca da santidade, não é simplesmente, agora que eu estou salvo em Cristo, eu não preciso fazer mais nada, eu marco lá na minha checklist lá, ok, com Deus e sigo em frente. Nós paramos de pensar nas coisas lá do alto, nós só pensamos aqui nas coisas terrenas, eu estou salvo mesmo, então eu posso viver de qualquer maneira. Não é isso que a Bíblia ensina para nós, gente, não é assim. Algumas pessoas seguem suas vidas alegres, né? Fui salvo por Cristo, ficam tristes quando estão passando por obstáculos, momentos doloridos. Tomar posse da vida eterna, que ele fala aqui para Timóteo, usufrua dessa vida eterna que você garantiu em Cristo. Tudo ao seu redor é temporal e um dia vai acabar, mas você já tem a vida eterna. Viva para a eternidade, viva hoje, mas viva para a eternidade. Você tem uma riqueza, uma herança que nem a ferrugem, nem a traça, nem um ladrão pode roubar. Viva a luz da eternidade, tome posse dessa felicidade verdadeira. Essa felicidade verdadeira ninguém pode tirar de você. Então viva em função disso. Como que eu faço? Encha-se do Espírito Santo. Os jovens e adolescentes estão estudando um livro maravilhoso que chama Brecha na Santidade, todas as sextas-feiras. E a medida que nós vamos ter é o quê? Enchendo-nos do Espírito Santo. É só assim, para eu encher do Espírito Santo. O Efésios 5, 18, 19, ele dá alguns procedimentos. Cantando, falando, salmos, cantando hinos, lendo a Bíblia, orando. Encha-se, se alimenta da palavra de Deus. O trabalho do Timóteo também, irmãos, era o quê? Defender a fé, a mesma fé que ele confessou, a mesma fé que ele professou na sua ordenação, né, no seu batismo. É quase como se Paulo estivesse dizendo, continue a ser aquele homem que você fez na frente de todo mundo. Alguns dias atrás, aqui no dia 13 de setembro, alguns jovens professaram sua fé aqui. No domingo que vem, um outro jovem professará a sua fé também. Nós temos que manter a nossa profissão de fé que nós fizemos, cumprir ela. Não fale apenas quanto Cristo significa para você, mas defenda a sua fé. Isso é, um mundo que está ensinando somente sobre consumismo, prosperidade, como obrigação de Deus ou como meritocracia sua. No mundo que está ensinando isso, defenda a verdadeira fé. Defender a fé, mas como? A gente tem que ter cuidado com
a nossa palavra tem que ser temperada com sal, né? Precisamos o quê? Reconhecer que a maioria das pessoas que não têm a fé que nós temos em Jesus Cristo, elas não conhecem o quê? Elas não têm ideia que elas estão erradas em relação ao Evangelho, a Cristo. Então não adianta a gente o quê? Querer repreendê-las, quando na verdade elas precisam ser instruídas. Não adianta eu ser um agente contra Deus, simplesmente apontando todos os pecados e os defeitos de outra pessoa, se ela não tem noção que aquilo é pecado, que ela está contrário à palavra de Deus. Então eu preciso primeiro instruí-las, tá? Nós devemos ter um comportamento agradável para ensinar de Jesus. Então o equilíbrio é se preocupar com a verdade e a pureza do Evangelho, sem deturpar o Evangelho. O nosso comportamento, o nosso trabalho é defender o quê? A divindade de Cristo, a substituição de Jesus na cruz, que todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, quem era para estar morto era nós, mas a graça de Jesus nos alcançou e ele decidiu salvar. E Cristo foi o substituto que pagou pelos nossos pecados. E a infalibilidade, né? Infalibilidade das Escrituras, a ressurreição física de Jesus, o julgamento eterno, a volta de Cristo e a realidade do Espírito Santo, do Paracleto, aquele que está nos ajudando a viver a vida assim. E é uma última parte aí dos conselhos, né, que Paulo dá a Timóteo. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E o quarto ensinamento é a gente focar no prêmio, focar naquilo que nós conquistamos em Cristo. Obedeça sem vacilar. Paulo fala, aborda os mandamentos de pureza moral, semelhança a Cristo, da mesma forma que abordou que sua morte, ele continuou em obediência, fazendo o que é correto. Vamos tentar viver a semelhança de Cristo. Eu gosto da paráfrase de Eugene Peterson, né? Ele diz assim, estou a acusar-vos perante o Deus que dá a vida e perante Cristo, que se apresentou perante Pôncio Pilatos e não cedeu 1 milímetro. Cumpra esta ordem ao pé da letra e não se descuidem. O nosso Mestre, Jesus Cristo, está a caminho. Ele vai aparecer na hora certa, com a sua chegada garantida pelo abençoado e indiscutível governante Rei Supremo, Deus Supremo. Ele é o único que a morte não pode tocar. A sua luz é tão brilhante que ninguém se consegue aproximar. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não o podem aceitar. Honra a ele, domínio eterno. Amém. Ele nos exorta, lute até o fim, busque até o fim, agonize até o fim. Aqueles que não desistem, isso é verdade, seja uma batalha, se tiver coragem de compartilhar Cristo, né, com seus amigos do trabalho, da escola, da faculdade, né, o conselho de Paulo a Timóteo é o mesmo, sem vacilar, sem folga. O Senhor virá novamente uma hora que nós não esperamos. Os soldados treinam para o quê? Para estar pronto para a guerra. Eles têm que estar prontos para uma eventual guerra, mesmo que nós estejamos vivendo momentos de paz. E Paulo nos ensina a treinar, porque nós sabemos contra quem nós estamos lutando. Pense nos seus pais, naqueles que trabalharam para dar um pouquinho de conforto para que você pudesse estudar, para que você pudesse fazer uma faculdade, para que você pudesse economizar para ter a sua casa, para fazer as suas coisas. Pense nisso. Quando nós nos cansamos neste mundo, nós devemos lembrar para quem que nós estamos lutando. Trabalhamos para aquele que sempre vive, estamos a servir o Rei do Universo. Não basta simplesmente começar bem, é preciso terminar bem. Tá? O ser humano espera por algo
com mais paciência quando não sabe o exato momento que ele aparecerá. Sabemos o tempo para a manifestação, nós não sabemos o tempo para a manifestação, somente Deus Pai sabe, de Cristo, né? E então nós devemos aguardar com paciência, viver para Ele. Por quê? Porque nele vivemos e nos movemos e nele nós existimos. E no final do livro da carta, Paulo ele escreve assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando o quê? Falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Creio que Paulo diria a mesma coisa. Guarde-se sobre o que nos foi dado por meio de Cristo. A boa notícia do Evangelho, né? Evangelho significa boa notícia. Pare de perder tempo com falatórios, concentre-se na grande necessidade do mundo e no grande amor de Deus que Ele tem para com este mundo. É isso que Paulo falaria para nós. Eu lembrei de um outro texto, meus irmãos, que às vezes a gente não pensa. Seguir a Cristo não é fácil. Eu convido os irmãos aqueles que quiserem, eu vou ler aqui, Lucas 14, de 26 a 33. Aqui Lucas fala o preço do discipulado, da fidelidade. Lucas, capítulo 14, Evangelho de Lucas 14, de 26 a 33. A palavra de Deus, ela diz assim, Lucas 14, de 26 a 33. Ela diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes, irmãos, o preço do discipulado ele custa caro e nós vamos ter que pagar um preço. E aqui ele fala que o preço pode ser a própria família, tá? Pode ser a própria família. Vai depender de quem de fato é o seu Deus. Salvação é um dom que Deus nos deu. Ela nos é dada pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aqui está o que muitas vezes nós perdemos ou esquecemos. Se verdadeiramente cremos em Cristo como Salvador e Senhor, isso significa o quê? Que nos atrevemos o quê? Devolver-lhe o lugar de Deus em nossa vida. Estamos dispostos a servir e obedecer a Ele. E como salvos pela graça, nós não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher disse: se eu soubesse que era salvo pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas, se fui salvo pela graça, por pura graça, então não existe nada que Ele não possa pedir de mim. É isso mesmo, você não pertence a si mesmo, foi comprado por alto preço. Romanos 14, 7 e 8 diz assim: pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Conclusão é a seguinte, irmãos. Essa é uma atividade do final de semana, né? É guerra, é santificação. Se não formos sérios
em seguir o que Cristo tem pedido de nós, teremos muitas dificuldades. Por quê? Porque o inimigo anda em derredor, querendo nos derrotar, nos manter longe, o mais longe possível do verdadeiro discipulado. E se você quer saber o verdadeiro contentamento, você vai ter que lutar por isso. Não vai ser fácil também, tá? Mas é uma batalha que vale a pena lutar, porque nós temos o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do nosso lado. Que Deus nos abençoe, irmãos. E Maranata, que venha o Senhor Jesus.